Quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Não escutei. O Espírito Santo. Vamos aplaudir o Espírito Santo. O Espírito de Deus que se move no meio de nós. Meus irmãos, é esse Espírito que faz de nós testemunhas autênticas de Jesus Cristo. Eu não sei se todos estavam aqui na missa da virada, mas eu partilhei com a Assembleia a palavra que Deus me deu para esse ano de 2015. Eu sempre peço ao Senhor que Ele me direcione pela palavra e que Ele me dê uma palavra que eu possa caminhar com ela, que as minhas pregações sejam direcionadas por ela e que eu também ajude as pessoas a partir dessa palavra a fazerem uma experiência. E a palavra que o Senhor me deu para esse ano está em Mateus capítulo 10, versículo 32. Foi essa palavra, eu estava em Medjugorje, lá na Bósnia-Herzegovina, numa peregrinação. Foi um momento que eu não tenho como descrever com palavras humanas, mas ali naquele lugar santo, sagrado, onde a Virgem Maria ainda aparece nos nossos dias, todos os dias há uma vidente, mas para todo o povo, todo dia 25 de cada mês, eu pedi a Deus uma palavra e Ele me deu essa palavra de direção para esse ano. E ela vai dizer: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, é Jesus que está dizendo, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu, que ela pertence a mim. A sua tradução deve estar diferente. Em algumas Bíblias vai estar escrito assim: aquele que testemunhar sobre mim diante dos homens, eu testemunharei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Essa foi a palavra que Deus me deu de direção. E imediatamente quando eu recebi essa palavra de Deus, quando eu abri a Bíblia e os meus olhos saltaram nesse versículo 32, e eu assumi como palavra para a minha vida nesse ano, eu já logo me reportei ao Espírito, quando lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus vai dizer: recebereis o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para serdes as minhas testemunhas. Nós só vamos conseguir testemunhar Jesus Cristo para esse mundo, nós só conseguiremos testemunhar Jesus Cristo no lugar aonde a gente mora, para a nossa família, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, se for no poder do Espírito Santo. Volto a dizer, Atos dos Apóstolos 1, 8. Recebereis o poder do Espírito Santo para serdes as minhas testemunhas. É o Espírito Santo, é essa força de Deus que vai nos ajudar a vencer, a combater os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Pergunta para quem está do seu lado: quem são os nossos inimigos? Diga para ele. São João da Cruz vai ensinar: a nossa carne. Diga para ele que está do seu lado: a nossa carne, o mundo e Satanás, o encardido, o coisa ruim. Esses são os nossos inimigos. E nós vamos conseguir vencer os nossos inimigos pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Mas é importante nós conhecermos quem é esse Espírito Santo. Nós precisamos conhecer. O que é a primeira coisa que você faz quando você conhece uma pessoa? Você conheceu alguém que você não tinha convivência aqui nesse acampamento? Levanta a mão quem conheceu e diga glória a Deus. É um ótimo lugar para a gente conhecer as pessoas, não é verdade? Pessoas que estão buscando a mesma coisa que nós, buscando Deus, buscando a santidade, amizades em Deus.
que a gente vai vivendo e fazendo nesses encontros, e vão sendo edificadas, nos edificam. E qual foi a primeira coisa quando você conheceu essa pessoa que você perguntou para ela? O nome. Qual é o seu nome? A gente pergunta assim, né? Como você se chama? Depois você até pergunta, você mora onde? Mas é a segunda coisa. A primeira é saber qual é o nome. A gente fala em inglês, né? Hi, my name is Father Roger. How are you? What's your name? Aí você vai dizer, my name is Priscilla. E eu vou dizer, nice to meet you. Aí você, nice to meet you too. Fica até bonitinho, né? Nice to meet you too. Ou seja, a gente se cumprimenta, a gente troca ali o nome, a gente se conhece, pergunta como está. E nós precisamos conhecer essa terceira pessoa da Santíssima Trindade. Qual é o nome? Espírito. Ele é santo porque ele é Deus. Mas o nome da terceira pessoa da Santíssima Trindade é Espírito Santo. Mas é o Espírito. Porém, Espírito é tradução. Não foi assim que os profetas o chamaram. Não foi assim que os salmistas o invocaram. Não foi esse nome Espírito, como está traduzido para nós, que Jesus falou. Não foi esse nome que saiu da boca de Nossa Senhora. Ela não falou o Espírito. O anjo não falou para ela, o Espírito Santo virá sobre você, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Não foi essa palavra que saiu da boca do apóstolo Paulo. Os profetas, o nome, vou usar uma palavra só para você entender, o nome de batismo do Espírito Santo, o nome real do Espírito Santo que os profetas falaram, os salmistas falaram, que Jesus falou, que a Virgem Maria pronunciou com aquela boca santa, que Paulo pronunciou, é Ruá. Repete comigo, Ruá. Ó, Ruá. Ruá. Esse é o nome próprio do Espírito. No Antigo Testamento você não encontra outra palavra que designa o nome do Espírito a não ser Ruá. Quando nós vamos para o Novo Testamento, é o grego, vai ser pneuma. Porque não tem Ruá no grego. E se for traduzir para o latim, é espíritus. Mas a palavra que os profetas pronunciaram foi Ruá. Diga para mim, eu quero ouvir sair da sua boca. Ruá. Ruá. O que significa Ruá em hebraico? Na raiz e na origem, significa o espaço atmosférico. Olha, que coisa. Ruá significa na sua raiz o espaço atmosférico entre o céu e trazendo para uma linguagem mais moderna, conexão, né? Tem muita gente conectado. O Espírito Santo é a conexão entre o céu e a terra. Olha para os sacramentos. Quando o padre consagra a hóstia e o vinho, é a conexão. Quem faz acontecer a transubstanciação é o Espírito. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Naquela hora o Espírito faz a transubstanciação acontecer. Já não é mais pão, é carne. Já não é mais vinho, é sangue de Cristo. O Espírito é esse espaço atmosférico entre o céu e a terra. É um espaço aberto. É como se fosse um prado, um lugar aberto. Isso que significa no hebraico, aonde se sente mais facilmente o vento soprar. Alguém sentiu o vento soprar ontem na missa das 16 horas?
Soprou um baita vento em Cachoeira Paulista, não foi? Quem está acompanhando em casa, eu estava celebrando o Santuário do Pai das Misericórdias naquela hora, e entrava aquele vento, aquela brisa, que coisa gostosa. Porque as portas estavam abertas. Aqui deve ter entrado pelo lado, lá por trás, o vento deve ter molhado algumas pessoas que estavam por aqui. Ruá significa esse espaço onde o vento sopra. É o espaço vital aonde o homem se move, aonde o homem tem liberdade. O Espírito Santo, o Ruá, é esse espaço atmosférico, é esse lugar aonde verdadeiramente o homem tem liberdade, aonde o homem encontra respiração. Segura a respiração aí. Vamos medir 1 minuto para ver se você consegue. Fica sem respiração? Não. O nosso organismo não sobrevive sem o oxigênio, sem a respiração. E um cristão não sobrevive sem o Espírito Santo no mundo atual. Não sobrevive sem o Espírito Santo no mundo atual. Não sobrevive sem essa respiração, nessa cultura hedonista, nessa cultura que nós vivemos, que relativiza tudo. Nós vivemos num tempo complicado, num tempo exigente, em onde eu e você precisamos constantemente entrar nessa atmosfera espiritual, nesse lugar de liberdade, nesse lugar de respiração, nesse lugar onde nós vamos ter fôlego para continuar caminhando rumo à nossa meta. Pergunta para quem está do seu lado: qual é a sua meta? Ah, padre, eu quero ser médico legista. Ah, padre, eu quero ser uma advogada. Essa é a sua meta? A minha é o céu. Isso aí é só o que eu vou viver aqui na terra. Mas a minha meta, eu quero o céu. Quem quer o céu aqui, diga aleluia. Não, diga mais forte ainda, glória a Deus. Essa é a nossa meta. E o Espírito Santo é essa respiração, é esse fôlego que nos faz continuar caminhando e não nos deixa contaminar pelo materialismo, não nos deixa contaminar pelas idolatrias. O Padre Fabinho trouxe para nós aqui um conteúdo maravilhoso. Padre Fabrício ontem, todas as pregações do Eugênio Jorge, todos os que passaram por aqui, e olha, eu louvo a Deus pela obra que o Senhor faz na Canção Nova, através dos seus pregadores, todos eles, todos, a começar do nosso pai fundador, do Monsenhor Jonas Habib. É uma graça sobrenatural, é algo extraordinário nós vermos e tocarmos, é maravilhoso. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós amamos a palavra e pregamos com ousadia a palavra de Deus. Tentamos ensinar, lutamos para ensinar a verdade assim como ela é, sem mentira, sem esconder nada, sem medo de ninguém. Essa é a graça de você entrar na atmosfera, de você estar nesse espaço de liberdade, nesse espaço de respiração, que é o Ruá, que é o Espírito Santo, esse respiro. O Espírito Santo é esse espaço espiritual, é esse ambiente vital no qual se dá o contato com Deus e com Cristo. É no Espírito, é com o Espírito, é pelo Espírito que nós temos contato com Deus, com Cristo. Ruá significa duas coisas estritamente interligadas: o vento e a respiração. Diga comigo: Senhor, nesse novo ano, eu não quero sair desse espaço vital, dessa atmosfera espiritual, que é a presença do seu Espírito. Eu quero estar constantemente movido por esse vento. Eu quero estar constantemente oxigenado espiritualmente,
por essa respiração, porque eu quero lutar pela meta que eu tenho na minha vida e que a mim foi proposta por Jesus Cristo: a vida eterna, a salvação, o céu, que é o meu lugar. Eu não vou sair, Senhor, desse espaço vital, dessa atmosfera espiritual, desse lugar de liberdade. Eu vou permanecer. Você já correu contra o vento? Alguém já fez Cooper correndo, uma ventania danada e você indo contra o vento? É fácil? Quem já remou aqui, já andou de caiaque, já remou contra o vento? É fácil? Não. Quando a gente rema contra o vento, quando a gente corre contra o vento, é difícil. Mas se você está correndo e o vento está nas suas costas, você está indo na direção do vento, Ave Maria, que coisa maravilhosa. Se você está remando, então rapidinho você chega. Uma pessoa, vou dar uma dica aí, que está nadando numa corrente, numa praia, e vem uma corrente, perceba o vento. Talvez o vento está arrastando para dentro do mar, cuidado. Mas perceba se a corrente pode te levar para a beirada, que você se salva. O Espírito Santo é essa corrente, é esse vento, é essa força que nos coloca para frente. E quando nós não seguimos a moção do Espírito, quando nós corremos contra a moção do Espírito, nós nos cansamos espiritualmente. Quando nós colocamos resistência ao Espírito Santo, nós nos abatemos espiritualmente. A gente fica martelando em algo que não é, a gente fica insistindo em algo que não é, a gente se cansa, a gente se desgasta. O pecado é lutar constantemente contra o Espírito. Pecar, optar pelo pecado, viver em estado de pecado, é estar constantemente lutando contra o Espírito. Contra o Espírito Santo, indo contra esse vento. O Espírito Santo é vento, o ruá é vento, o ruá é sopro, é respiração. Gênesis 1, vai lá, versículo 2, vamos ver alguns versículos que iluminam a nossa reflexão. Gênesis 1, 2, amém? No começo, Deus criou o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em algumas traduções, o Espírito pairava sobre o caos. O Espírito se movia por cima da água. Vai no capítulo 2, versículo 7, para você ver esse vento, esse mover, essa ação, esse movimento. Mover é movimento. Capítulo 2, versículo 7, amém? Deus plasmou o homem do pó da terra. Ele formou o ser humano. E o Senhor o que o Senhor fez? Soprou nas narinas o hálito da vida. Veja, o Senhor soprou. Eu não dizia para vocês que o Espírito é esse espaço vital, o ruá é esse espaço vital que gera a vida. A palavra nos ilumina. O Senhor soprou nas narinas do boneco de barro que ele fez, o ser humano que ele estava criando ali. Isso é uma realidade que nos mostra exatamente a força da vida que o Espírito gera em nós. E diz a palavra do Gênesis: o Senhor soprou no nariz dele a respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivente, um ser vivo. Agora vai lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu vou mostrar algumas passagens que mostram para você essa característica do ruá, que é vento.
versículo 1 dos Atos. Amém? Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento impetuoso soprando, muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. O barulho era de quê? De quê? E quem estava chegando ali? O Espírito Santo. O vento, o ruá, o sopro. João capítulo 20, versículo 22. Você pode anotar, eu vou passando para a gente caminhar na pregação. Mas João 22, 20 e 22. João 20 e 22. O ressuscitado soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Qual foi a atitude do ressuscitado? Soprou sobre eles o quê? O Espírito. É tão bonito na liturgia da missa do Crisma, da missa da Quinta-feira Santa, quando todos os padres se reúnem com o bispo na diocese, e quando o bispo faz a oração sobre o óleo do Santo Crisma, depois que ele faz a oração, ele vai lá e sopra, faz a cruz, significando que o Espírito é soprado sobre aquele óleo que vai crismar os crismandos naquele ano. Quando o bispo fizer o sinal da cruz com o óleo do crisma na testa do crismando, ele vai dizer: recebei o Espírito Santo. A paz esteja contigo e contigo também. A gente, quando foi crismado, ficou treinando, né? O que a gente ia falar com o bispo. Aí tem alguns que esquecem de ficar lá. O bispo fala: a paz esteja contigo. Aí o bispo: contigo também. Mas é para dizer, eu trouxe a imagem dessa missa para você entender o sopro. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Lá em João 19, 30, vai dizer, quando Jesus expira, vai dizer, ele entregou o Espírito. Ele entregou o Espírito. Ele expirou. Ele expirou. João, Padre Fabrício, lembra da primeira missa? Quem estava aqui na primeira missa? Padre Fabrício falou do estilingue. João é aquele que estica, alarga. Vai lá em João 3. Evangelho de João, capítulo 3. Naquela conversinha que Jesus teve com Nicodemos. Versículo 8. Vamos lá ver. João 3, 8. O vento sopra onde quer, e você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos aqueles que nasceram do Espírito. Todos aqueles que receberam o ruá, aqueles que nasceram de novo. Meus irmãos, o vento é aquele que quebra os rochedos. O vento vai dizer lá no livro dos Reis, ele é indomável, ele é irresistível, ele é aquele que fende as montanhas. O vento é aquele que movimenta o mar. E nós ficamos na maior expectativa, esperando lá em Pipeline as ondas aparecerem para o nosso querido Gabriel Medina ser campeão mundial. Porque precisava de vento para ter onda. Precisava de vento. Eu vou pegar o Gabriel Medina para te dizer: é preciso do vento do Espírito para ser campeão contra o mundo e contra o pecado. Não tem como vencer
Não tem como, sem vento, sem sopro, sem respiração, sem Espírito Santo, não tem como vencer o pecado, a carne, o mundo, Satanás. Ou nós somos cheios do Espírito Santo, ou nós vamos ser derrotados. Ou nós nos enchemos desse vento, dessa respiração, ou o mundo vai nos vencer, ou o pecado vai nos vencer. Foi maravilhoso o acampamento, Deus falou concretamente a nós, Deus nos direcionou, mas agora na conclusão eu estou dizendo para você, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a colocar em prática as propostas que nos foram feitas desde o dia 31. É o Espírito Santo que vai fazer de nós campeões, é o Espírito Santo que vai fazer de nós vencedores, é o Espírito Santo, essa respiração, esse sopro, essa brisa leve, porque a respiração também é algo muito íntimo. A gente vê o ruar, o vento impetuoso, mas existe essas duas faces do Espírito. Basta olhar quando Moisés sobe no Sinai, o Sinai fica tremendo, o estrondo, a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito ali no Monte Sinai, um estrondo, todo mundo ficava com medo lá embaixo. Elias, quando sobe no Sinai, para experimentar, vem uma brisa suave, veio o relâmpago, veio o terremoto, o barulho, e Deus não estava. Quando veio uma brisa suave, Elias foi tocado e se libertou da depressão que ele estava. Elias estava com depressão. Olha como que a depressão é antiga. Elias estava deprimido, pediu a morte, e Deus mandou ele para o monte orar. E lá no monte, quem liberta Elias da depressão? O Espírito, a respiração, o sopro, o ânimo, a vida. O sopro vem, a respiração é essa brisa leve, ela exprime a bondade, a suavidade, a bonança, a manifestação de Deus na sua imanência, do Espírito de Deus. A respiração é aquilo que existe no mais íntimo, de mais vital, de mais permanente no homem. Respira aí. Eu já tive bronquite. Ave Maria. Fui curado, graças a Deus. Mas é muito ruim. Quem tem asma sabe. É muito ruim quando vem a crise. Quando você fica sem ar. Você quer respirar, aí tem que pegar bombinha. Alguns é tão grave que tem que receber oxigênio direto. Porque dá fadiga, cansa. O Espírito é essa respiração. O Espírito é essa respiração, é esse sopro, é essa intimidade. Quando uma pessoa vai desmaiar, você já viu alguém com sensação de desmaio? O que a gente fala? Respira! Respira mais fundo. Aí a pessoa vai melhorando. Muitas vezes, irmãos, no meio da batalha, a gente sente essa sensação de desmaio. A gente sente aquela prostração. A gente quer baixar a guarda, a gente quer ceder ao inimigo. Mas a respiração é a oração, é a intimidade, é entrar na atmosfera, é entrar nessa atmosfera espiritual que é o Espírito Santo, e na intimidade com o Espírito Santo, pela oração, eu recobrar o ânimo. A pessoa que está desmaiando, você fala, respira fundo, acalma, respira de novo, solta, vai mais profundo, aí passa, a vista começa a enxergar de novo. É assim na nossa caminhada espiritual. Vai ter momentos que a coisa vai apertar tanto que parece que a gente vai desfalecer. Aí é a hora, aí é o momento, aí é a decisão, é a minha atitude ativa de adentrar na intimidade e pela oração. Aí a visão abre. Aí você lembra que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você lembra que você não está sozinho na batalha.
Aí você lembra que Deus está com você, aí vai voltando a visão e você fala: não, desculpa, Padre Jonas, mas não, seu sem vergonha, safado, sai para lá, sai de reto, Satanás, você não vai me vencer, porque o Espírito está comigo e eu estou com o Espírito na intimidade e Ele é o vencedor. Ele é o vencedor, Ele é aquele que vence, Ele é essa força, Ele é essa novidade. Talvez você, depois de ter ouvido tudo que você ouviu no acampamento, e você vai dar uma desculpinha para Deus: eu sou fraco. Romanos 8:26 na sua cabeça, sem vergonha, safado. Para de inventar desculpa. Romanos 8:26, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Você só vai ceder a sua fraqueza se você virar as costas para o Espírito Santo, porque é Ele que nos faz vencer as nossas fraquezas. Aqui na Canção Nova nós não pregamos heresia. Existiu numa época uma heresia, na época da igreja, que ela dizia o seguinte: é pela nossa força pessoal que nós vencemos o pecado. Olha para quem está do seu lado: você não vai dar conta. Pela sua forcinha, não vai dar conta. Diga para ele: cria juízo nessa cabeça. Diga para quem está do outro lado: cria juízo nessa cabeça. E não resista ao ruar, ao sopro, à ação do Espírito. Gente, quando uma árvore resiste ao vento que passa, o que acontece com ela? Ela cai, ela tomba. Você já passou em algum bambuzal depois de um vendaval e viu ele tombado? Porque ele verga, ele obedece. O vento vem e ele se dobra. Esses dias eu estava vendo lá em São Paulo, com esses últimos temporais que teve, 600 árvores resistiram ao vento e caíram. Foram para o chão. Agora as folhinhas verdes, elas vão para onde o vento? Que você seja uma folhinha verde, que você seja um bambu, que você submeta a sua vida ao sopro do Espírito. Dobra, verga, mas não quebra. Não desiste, levanta de novo. Eu não estou dizendo que nessa nossa caminhada nós não vamos cair nunca mais, mas a gente pode até vergar. O Padre Léo fez uma pregação, como bambus no Getsêmani, é o nome da pregação do Padre Léo. É uma teologia do bambu, mas explica bem isso. O bambu é aquele que verga, que vai até o chão, mas ele não quebra, porque ele está... O Padre Léo dizia nessa pregação que o mesmo tanto que o bambu está para cima, ele está para baixo. Ele está enraizado. Eu estou enraizado na palavra, eu estou enraizado na rocha que é Cristo, e eu estou submisso ao vento. Para onde Ele me leva? A Eliana Ribeiro não canta: guia-me, Senhor, para onde lhe aprouver. Calo o meu querer para ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar, vou para onde o vento do Senhor levar. É isso. Eu preciso ir para onde o vento do Senhor levar. Senão você vai tombar, senão você não vai ser testemunha, senão você não vai conseguir viver aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida, a beleza da vida de santidade, a beleza da caminhada com Cristo, da alegria da pertença a Cristo. Se você não ceder a esse sopro, se você não resistir a esse sopro, mas se nós resistirmos ao poder do Espírito, nós corremos um grande risco de cair. Veja, volta em Juízes, eu falava da fraqueza, o Espírito Santo vai dizer, Paulo na carta aos Romanos, vem em socorro da nossa
fraqueza. Você se sentiu fraco? Entra no espaço vital. Lembra dessa pregação? Entra no espaço, na atmosfera espiritual, na intimidade com o Espírito, e Ele vai te dar força, e Ele vai te incentivar a continuar, e você não vai desistir. Vai em Juízes, capítulo 6, nós não vamos ler todo, é a história de Gedeão. Já leu aqui essa história? Ou já ouviu falar? O povo de Israel estava sendo humilhado pelos madianitas. Eles plantavam o trigo e eles viam, eles eram mais fortes. O padre Fabinho explicou aqui sobre os filisteus, deu uma aula de cultura hebraica, filisteia, espetacular. E eles eram mais fortes do que Israel. E quando o trigo estava para ser colhido, quando estava na época da colheita, os madianitas vinham e destruíam tudo o que o povo tinha plantado. E o povo passava fome, o povo era humilhado, passava dificuldade. E tinha um jovem escondido dentro de uma piscina, né? Não imagino piscina, mas um buraco onde era amassada a uva. Ele estava lá tentando salvar o trigo que a família dele tinha produzido dos madianitas, escondido ali. E um anjo do Senhor vai até ele. Esse menino é Gedeão. E veja o que o anjo do Senhor falou a Gedeão. Versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gedeão estava malhando trigo no tanque de pisar as uvas, escondido, para que os madianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. Gedeão respondeu: se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito e nos abandonou e nos entregou aos madianitas? Então o Senhor ordenou a Gedeão: vai, e com a sua força, vai com a sua força e livra o povo de Israel dos madianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Qual foi a desculpa de Gedeão? Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Olha, o que Deus disse para ele? Você é forte, porque eu estou com... Diga para quem está do seu lado: você é forte, porque Deus está com... Diga mais uma vez para essa pessoa, dá uma sacudida nela: você é forte, porque Deus está com você. Levanta a sua mão direita e diga: eu assumo, Deus está comigo, e eu tomo posse da força de Deus. Eu tomo posse do ruá, do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu assumo nessa manhã de domingo, Senhor, toda a força, toda a graça, todo o poder do seu Espírito que vem sobre mim, para que eu seja vencedor. Que aconteça avivamento na minha vida hoje, que seja reacendido na minha vida o fogo do seu Espírito, a coragem, a ousadia, a fortaleza, porque eu sei, Senhor, que o Senhor acredita em mim, e que o Senhor investe em mim, e me dá hoje o seu Espírito, para que eu seja mais que vencedor.
Diga bem forte: eu aceito, Senhor, o mover do seu Espírito na minha vida. Aleluia! Aplauda esse Deus que acredita em você. Ele acredita que o poder dele pode te fazer vencedor, se você abrir o coração. Gedeão nem acreditava nele. A minha família é a mais pobre, eu sou o menos importante. Mas vai, com sua força, liberta o meu povo, porque eu estou mandando você ir. Quem resiste ao vento, cai. Quem resiste ao vento, se prostra. E muitas vezes tem que voltar humilhado, machucado, ferido, envergonhado, escondido, porque resistiu à ação do sopro, do ruá, da força de Deus. Veja o versículo 34 do capítulo 6. O Espírito do Senhor dominou Gedeão. Se nós deixarmos o Espírito do Senhor nos dominar, se nós deixarmos o Espírito do Senhor nos dominar, nós vamos ver um Brasil diferente. Nós vamos ver a corrupção cair nessa nação. Se nós deixarmos o Espírito Santo nos dominar, nós vamos ver a santidade se espalhar pela nação brasileira. E aquele grito que João Paulo II deu uma vez no Brasil: o Brasil precisa de santos. Eu estou vendo os santos na minha frente, que vão deixar o Espírito Santo agir, santificar, que vão fazer a opção por caminhar com Deus, por nadar contra a correnteza desse mundo, mas recebendo o sopro que vai te impulsionar para fazer o processo da piracema. Como os peixes precisam subir a corrente, e é esse o período que eles estão subindo. É claro, os nossos rios estão meio vazios com a seca, mas quando eles enchem, os peixes vão, nadam contra a correnteza para desovar lá na cabeceira. Porque senão, se eles desovam aqui perto de nós, a gente vai lá e papa os peixinhos, e não tem continuidade à vida. Mas nós temos que ir para águas puras, águas limpas, águas seguras. Nós temos que ter a coragem de enfrentar os predadores naturais, de enfrentar os pescadores, aqueles que querem nos tirar do caminho. Nós temos que ter a coragem de enfrentar as pedras. Nós temos que ter a coragem de enfrentar a correnteza e dizer: não, basta, eu sou de Jesus Cristo, a força de Jesus Cristo está comigo, e eu vou até o fim honrando o Senhor com a minha vida, no meu namoro, no meu matrimônio, no meu sacerdócio, na minha vida consagrada a Deus. Eu vou honrar o Senhor com a minha vida. O Espírito do Senhor dominou Gedeão. Como é que é o seu nome? E podia ser o seu nome escrito ali, hein? Como é que você se chama? O Espírito do Senhor dominou a Dona Maria. O Espírito do Senhor dominou o Roberval. O Espírito do Senhor dominou o Padre Roger. Oh, glória! Eu quero o meu nome escrito, não por orgulho, mas por abertura, por docilidade. Eu quero o meu nome escrito assim. O Espírito do Senhor dominou. E dominou para quê? Para ele vencer os madianitas, para ele derrotar com a sabedoria de Deus. Ele derrotou com 300 homens. Mas vai um pouquinho para frente aí, vai lá no capítulo 13, do famoso Sansão. Quem já ouviu falar aí do Sansão? Capítulo 13, versículo 25. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia, o guiava.
mostrava o caminho certo. Que coisa espetacular, meu Deus! O Espírito quer nos dirigir a nossa vida. O Espírito quer nos guiar. Sansão estava lá no campo quando ele percebeu que o Espírito do Senhor o estava dirigindo. Vai lá agora no capítulo 14, no versículo 6. Mas quem aqui se sente fraco? Eu me sinto. Diante da tentação, diante das provas. Versículo 6. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse... Não escutei. O Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse... Eu quero dizer aos que se sentem fracos, o Espírito do Senhor fará com que você fique forte, cheio do poder, cheio da coragem, cheio da força, cheio da unção, cheio do entusiasmo, da sabedoria, do discernimento espiritual, para que você não se exponha diante do mal. Não resista a esse poder, não resista a essa força, não resista a essa graça. Lá no profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, não é com a força e nem com o poder, mas é com o meu Espírito, diz o Senhor. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, torna-te uma planície. A força de Deus que move, a força de Deus que transforma. Meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A força da igreja não está no pensamento dos sábios, não está na inteligência, não está na diplomacia. A força da igreja não está na filosofia, não está no direito canônico e nem na organização. A força da igreja está no poder do Espírito Santo que guia, que dirige, que governa essa igreja. Ela não está aí, e nós estamos vendo o que o Espírito Santo está fazendo e presenteando a igreja no século 21, no ano de 2015, com o Papa Francisco. E que você aplauda o Espírito Santo que move o coração do nosso Papa, a mostrar na simplicidade, a mostrar no gesto simples, no dia a dia, que quem move a igreja é o Espírito, que quem espalha a palavra é o Espírito, que quem fecunda, que quem converte é o Espírito. É Ele que vem em auxílio da igreja. Não é a sabedoria, não é a diplomacia, não é a filosofia, não é o direito canônico, é o Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos vai trazer para nós que eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com desassombro, com parresia, a palavra de Deus. É o Espírito que nos faz testemunhas. O Espírito é a força dos profetas, o Espírito é a força dos apóstolos, o Espírito é a força dos mártires. Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, não. Deus nos deu a força para testemunhar. Tertuliano é do tempo dos mártires, o Espírito Santo é o treinador dos mártires. Que coisa espetacular. Nós temos visto martírios no século 21. Nós vimos cristãos sendo crucificados na Síria e no Iraque, queimados na África, na Nigéria e em tantos outros países. Nós vimos pessoas com esse grupo El aí, extremista islâmico, sendo decapitadas na frente das câmeras. E quem dava a força para aquela... Você via pavor nos olhos de alguém? Eu não vi de nenhum. Porque o Espírito Santo é o treinador dos mártires. É o Espírito Santo que dá coragem. É o Espírito Santo que dá força. É o Espírito Santo que prepara. É o Espírito Santo que trabalha. É o Espírito Santo que opera.
É o Espírito Santo que santifica, que encoraja, que não nos deixa perecer diante das ameaças. É o Espírito Santo que renova todas as coisas. Cirilo de Jerusalém vai dizer: os mártires dão seu testemunho graças à força do Espírito Santo. É Ele que vem nos fortalecer. E a última coisa que eu gostaria de destacar para vocês no final dessa pregação: o Espírito Santo é o doce hóspede da alma. Nós nunca estaremos sozinhos. É o Espírito Santo que vem curar a nossa solidão. Ele é o doce hóspede. O que é um hóspede? É alguém que mora na nossa, que está na nossa, que é acolhido na nossa. Como você acolhe um hóspede? Pelo menos quando eu vou na casa de algumas pessoas, não sei se é porque às vezes as pessoas acham que eu sou importante. Eu chego lá, tem uma caminha arrumadinha, toalhinha nova, cheirosa em cima da cama para eu tomar banho, às vezes um sabonete, um shampoo, porque eu sou hóspede. Como a gente acolhe o hóspede? Bem, com festa, com alegria. É possível acolher um hóspede? O que as donas de casas fazem quando vai chegar um hóspede? Se o quarto de visita, se tem quarto de visita, né? Talvez o hóspede durma na sala, mas mesmo que durma na sala ou na cozinha, o que a dona de casa vai fazer? Limpar, porque o hóspede vai chegar. Ela disse ali, o melhor lençol. Porque o hóspede vai chegar, o Espírito Santo é o hóspede. Nós precisamos estar com o coração sempre limpo, puro. Nós precisamos buscar sempre estar abertos para acolher esse hóspede que não nos deixa padecer na solidão. Ele é o hóspede das nossas almas. Ele é aquele que cria intimidade. O Espírito Santo é quem cria intimidade com Deus. A intimidade com Deus é Deus em nós e nós em Deus. É tudo graças a essa presença do Espírito. Íntimo é superlativo de íntus, que significa dentro. O Espírito Santo está dentro de nós. Santo Agostinho dizia: Deus é mais íntimo a mim do que eu próprio. O Espírito Santo quer ser o nosso companheiro inseparável. Repouso na nossa fadiga, consolo na nossa solidão, presença real e concreta no nosso dia a dia. Eu queria convidar você a ficar em pé. Mas esse sopro, eu escrevi um livro, se chama Profecia do Avivamento. Deus, Ele tem um projeto, e eu tento traduzir esse projeto de revelação de Deus aqui nesse livro. Diante de tudo aquilo que eu te falei, desse sopro, dessa respiração, antes da vinda do Senhor, acontecerá um último avivamento. E nós temos visto sinais, cada dia mais os sinais demonstram, pela sua intensidade. São Tomás, na Suma Teológica, ele vai dizer: mas os sinais que Jesus diz na Bíblia, todos sempre aconteceram. Mas talvez, Tomás reflete, São Tomás de Aquino, é a intensidade dos sinais que demonstra a proximidade da vinda do Senhor. E esse Espírito, Ele quer ser derramado, e Ele quer ser acolhido, e Ele quer se manifestar na face da terra. Nesse livro eu proponho para todos nós que temos essa consciência, que fizemos uma experiência com o Espírito Santo, que nós nos unamos em oração, para clamar por esse avivamento. Tem alguém da sua família que está perdido, que ainda não se encontrou com o Senhor,
Existem pessoas nas nossas ruas, as nossas cidades estão ficando cheias de jovens na praça, viciados no crack. Meus irmãos, a última resposta é o avivamento do Espírito, e nós temos que pedir insistentemente: Senhor, envia esse avivamento, mas primeiro ele precisa acontecer na nossa vida. Eu quero desafiar os pregadores a pregarem sobre o Espírito Santo e a batizar as pessoas com o Espírito Santo. O ano do testemunho é o ano do batismo no Espírito Santo. O que o Papa Francisco diz para a renovação carismática católica mundial, reunida lá em Roma com eles? O que eu espero de vocês é que vocês levem o batismo com o Espírito Santo para toda a igreja. É a voz do nosso pastor. Diante de toda essa provocação, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. O ministério vai cantar uma canção, e que nós nos abramos à ação desse Espírito, ao poder desse Espírito. Feche os seus olhos. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações, toda a graça do Pai. Se você quer, declara: eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Ergue os seus braços lá no alto e canta: vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, canta. Hoje o céu Se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar. Eu também Quero me derramar de todo meu coração nos braços do Pai. Coloca força na sua voz e canta. Vem, Espírito Santo, com seu poder teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser. fecha os seus olhos, ergue os seus dois braços e começa a repetir: vem, Espírito Santo. Vai rezando assim, vai pedindo: Senhor, eu imponho as minhas mãos sacerdotais, pedindo que seja soprado agora sobre esse povo que está aqui, e sobre todos esses e essas que de casa estão nos acompanhando. Nessa manhã de domingo, eu quero pedir que o ruar, que o sopro, que a respiração venha sobre todos os viventes, sobre toda a carne, sobre todo ser humano, sobre todo homem, sobre toda mulher que aqui está e que nos acompanha. Assim como no profeta Ezequiel, no capítulo 37, sobre aquele vale de ossos secos, o seu Espírito veio e trouxe vida. Eu quero pedir nessa hora que esse Espírito venha com muita força, que esse Espírito venha com muito poder, que o seu Espírito seja soprado. Tu que estás ressuscitado no meio de nós, sopra,
pousa, batiza, unja, cure aqueles que aqui estão e que precisam fazer uma nova experiência com o Teu Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo, nessa hora. Vem sobre a sua igreja, vem sobre o seu povo, vem e traz avivamento, vem e traz unção, vem e traz graça, batiza, nos incendeia. Derruba toda soberba, todo orgulho. Derruba, Senhor, toda obra do mal nas nossas vidas. E que o sopro do Seu Espírito possa, nessa hora, pairar sobre nós. Que o Ruá paire sobre esse centro de evangelização. Que uma unção nova, fresca, venha sobre nós. Realize em nós essa obra. Porque é o Seu Espírito Santo que vai colocar em prática tudo aquilo que nós absorvemos nesses dias. Vem, Espírito Santo, 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 vem, Espírito Santo. Ergue os seus braços, solta a sua voz agora e deixa o Espírito Santo orar em você. Eu quero ouvir a sua voz. Ore. Eu quero te escutar. Coloca mais força na sua voz. Você que não orava assim, receba o batismo com o Espírito Santo. Receba a força do avivamento. Solta a sua voz. E agora vá silenciando. Não se distraia. O Ruá nos visita. O sopro, a respiração. E Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E veio sobre todos eles o poder para serem testemunhas. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre nós, sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Ruá. E agora adore o Espírito Santo com a sua voz. Ele está no meio de nós. Vai dizendo palavras de adoração ao Espírito Santo. Eu quero ouvir a sua voz. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo sopro. Bem-vindo Ruá. Bem-vindo poder. Bem-vindo força. Bem-vindo coragem. Bem-vindo na nossa vida, no nosso coração, na nossa história. Seja bem-vindo aqui na Canção Nova, Espírito Santo. Seja bem-vindo na nossa vida nesse ano de 2015. Avivamento, ano de batismo com o Espírito Santo, ano de testemunho. Adorado seja Espírito Santo, glorificado seja. E que essa bênção cele o novo tempo que começa na sua vida a partir de agora. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.